e jamais tropeçou. É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Ele espera para ver a reação de quem viu a sua queda e caído ao chão. Ele chora arrependido quando alguém estende a mão. Estende a tua mão para teu irmão se levantar. O que será que teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Ele enfrenta o desprezo e a acusação. Pode até pensar que para ele não tem perdão, mas não dá pra ser cristão sem ter amor e perdoar. Pois quem ama sente a dor de seu irmão, uma dor que cala bem no fundo do coração. Ele quer de alguma forma ajudar ao que cair. Estende a tua mão para teu irmão se levantar. O que será que teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Estende a tua mão pra teu irmão se levantar. O que será que teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. É tão bom saber que alguém se importou e perdoou. Amém. Um feliz sábado, igreja. Que bom que vocês estão aqui. Deus conduziu cada um de nós para este culto nesta manhã com o propósito de adorar a Ele. E que bom que você está aqui hoje. Quantos de vocês gostam de profecias? Profecias é algo muito bom. E hoje nós temos também o nosso momento solene ao nosso Deus de Santa Ceia, de renovação de votos. E nesta manhã também nós teremos um assunto muito importante para a igreja. Eu gostaria que vocês que gostam de profecias mesmo, peguem aí um papel, uma caneta e queiram anotar, ou então memorizem ali, mas também já fiquem em reverência, em adoração e oração, para que esta mensagem alcance os nossos corações nesta manhã. Qual das profecias nos nossos dias ainda falta acontecer? Alguém sabe?
A gente ouve falar muito do decreto dominical. Ele está muito longe ou ele está mais perto do que a gente imagina? Ele está mais perto, não é mesmo? Vamos guardar essa informação. O sermão, a mensagem desta manhã, eu vou trazer ela de trás para frente. E depois a gente vai juntar tudo e vamos finalizar ali. Quem estava sábado passado lá no Desbravadores já ouviu essa mensagem. Hoje a gente está sem slide. Lá também nós estávamos. E essa mensagem com slide vem a semana que vem, que completa ali também o final deste sermão, desta mensagem. É uma mensagem muito importante. Eu já peço para a igreja, para que não fiquem com medo do final dessa mensagem. É uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de preparação para nós irmos para os céus. Quantos de vocês querem ir para os céus junto com Jesus? Daqui a pouquinho Jesus vai estar voltando. Bem daqui a pouquinho. Convido a igreja a abrir a Bíblia de vocês agora. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, é um texto muito conhecido, é um texto que nos dá alegria, é um texto de esperança. Mais uma vez, como nós estamos, eu peço que os irmãos fechem os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, Tua santa palavra está aberta nesta manhã na Tua santa casa. Louvado seja Teu santo nome, Pai, porque aqui nós estamos e por aqui o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos diante da Tua santa presença. Fala conosco, Pai, Sua santa palavra está aberta diante de cada um de nós. Fale ao íntimo do nosso coração, Pai, e que hoje, literalmente, Pai, seja um dia de renovo, um dia de restauração das nossas vidas para a eternidade. Esteja conosco, me use mais uma vez, Pai, como nunca o Senhor me usou até aqui. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém. Diz assim o versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Este aqui é um relato da palavra de Deus sobre o que vai acontecer no último dia. No último dia, isso aqui vai acontecer. Se você vai morrer hoje, se você vai morrer amanhã, se você morrer salvo, você vai estar neste último dia sendo levantado por Jesus. E se você estiver vivo naquele grande dia da volta de Jesus, você será transformado no abrir e fechar de olhos também por Jesus. Jesus, ele dará uma ordem aos seus anjos e os anjos nos levantará da sepultura. Mas, Valdir, isso está muito longe ou isso está perto? O dia e a hora nós não sabemos. Nós precisamos nos preparar ou já estarmos preparados para esse dia? Já precisamos estar preparados. Só que ainda tem uma notícia para vocês, uma notícia boa. Ainda dá tempo se preparar. Ainda dá tempo entregar a vida para Jesus hoje. Hoje. Talvez hoje pode ser e vai ser, em nome de Jesus, precisa acontecer esse último dia de pecado na sua vida. De pecado. Mas se não for o seu último dia de pecado, eu tenho uma outra notícia. Se você pecar amanhã, nesse dia aqui, não dará mais tempo. Mas no dia seguinte, amanhã, ainda dará tempo de você pedir perdão para Jesus. Porque a misericórdia de Deus vai durar para sempre. E naquele grande dia do juízo,
triunfará a misericórdia de Deus. E hoje, a mesma misericórdia de Deus está triunfando na igreja. E vocês viram aqui um texto maravilhoso, um texto perfeito. Quantos de vocês já viram pessoas sofrendo sem esperança? Quantas pessoas, talvez do meio adventista, conhecem essa mensagem e quando perde um ente querido, se desespera, chora, se lamenta, ou acha que já não tem mais sentido a vida, já não tem mais como seguir à frente? Aqui Jesus, ele usa Paulo para poder nos escrever que naquele grande dia, Jesus vem para nos buscar, para viver na eternidade com Ele. Louvado seja Deus por isso. Nesta manhã, o tema principal é a terra, o descanso da terra. O descanso da nossa vida. O descanso da nossa vida, de fato, desse mundo de dor, de tristeza, de sofrimento. Quantas pessoas agora você conhece, ou já conheceu, que esteve num leito de hospital, ou ainda está passando por dificuldades? Há uns dias atrás, o irmão Alberto trouxe aqui o caso da Andréia. A Andréia faleceu por causa de uma enfermidade, de um câncer maligno. Deu metástase e espalhou por todo o corpo. Como que ficou aquela família? Como que está essa família enlutada até agora? Quantas pessoas queridas a gente não perdeu aqui? Irmão Epaminondas, a irmã Maria. Quantas pessoas? E quantas pessoas mais entes queridas nossa, nós também iremos perder até a breve volta de Jesus. Talvez nós iremos morrer, mas tenha plena certeza, ainda há tempo de graça para cada um de nós. Amém. Ainda há esperança para o povo de Deus. Amém. Eu convido vocês a abrirem agora a Bíblia de vocês, lá em Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, lembrando que o sermão ele está sendo de trás para frente. E esse aqui, o nosso texto, marquem ele aí, memorizem ele e abra a Bíblia de vocês em Isaías capítulo 61. Livro de Isaías capítulo 61. Todos encontraram? Amém? O versículo 1 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é uma profecia de Isaías a respeito de Jesus Cristo. 700 anos antes de Jesus Cristo, Isaías proferiu essa profecia. E essa profecia se cumpriu nos dias de Jesus. E eu quero mostrar esse dia para vocês. Abra agora a Bíblia de vocês lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vão lembrando bem do que nós estamos lendo, que daqui a pouco a gente vai fazer esse fechamento. Amém? Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesus, ele se batizou, ele passou 40 dias, 40 noites no deserto. E agora Jesus, ele volta ali para o meio do seu povo, e ele entrando na casa de Deus, Jesus, ele pega o livro de Isaías, diz assim o versículo 16: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Olha só, uma profecia dada por Isaías, 700 anos antes de Jesus. Jesus agora, ele abre o livro de Isaías. Só que naquele tempo era nos pergaminhos, era enrolos. E Jesus ali, distorcendo, aliás, o assistente distorcendo, deu até Jesus e Jesus começou a ler. Uma profecia. E essa profecia tinha um significado muito grande para acontecer e justo naqueles dias. E se a gente continuar vendo o texto que nós acabamos de ler, muitas pessoas que estavam ali odiaram Jesus, a ponto de quererem matar Jesus naquele dia. E já já a gente vai entender o porquê que eles queriam matar Jesus. Porque Jesus disse que naquele dia, aquela profecia se cumpriu nele. Mas o que tanto tinha de importante naquele dia para Jesus falar essas palavras? Nós lemos que Jesus, ele veio dar liberdade para o povo. Veio pregar o ano aceitável do Senhor. Memorizem bem essas palavras. E agora a gente vai até Levítico capítulo 25. Que agora a gente vai começar a entender tudo isso. Abra a Bíblia de vocês, Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, no versículo 8 em diante. Amém? Diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de 7 anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos anos, aumentará o preço, e sendo poucos, abaixará o preço. Porque ele te vende o número das messes, não oprimas ao vosso próximo. Cada um, porém, tema a Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos entender tudo isso agora. Há uns anos atrás, a gente teve ali uma lição da Escola Sabatina, no qual falava um pouquinho do ano jubileu. Não sei se vocês vão lembrar. Mas um detalhe muito importante aqui. Quanto tempo eles tinham que plantar? 6 anos. O 7º ano fazia o quê? A terra descansava, certo? Gravem bem isso aí também. E durante um período de 7 vezes eles fizeram isso. 6 anos plantavam e 1 ano descansava, até chegar aos 49 anos. E no ano 50º, que fechava aquele ciclo de 7
de 49 anos, vinha o 50º. E nesse período, o povo não plantava. No 49º, o povo já não plantava. No 50º, eles também não plantavam. E no primeiro ano, eles também não tinham mais nada para comer. Quanto tempo? 3 anos. Certo? Memorizem isso aí. Só que o texto nos informa aqui que o ano jubileu também acontecia como uma marca de datas para eles negociarem as coisas. Tudo que eles faziam, todos os planejamentos, todos os projetos que eles tinham, eles faziam olhando e visando o 50º ano, o ano jubileu. Querem ver um exemplo? Quando uma pessoa, ela não tinha provimentos mais na casa dela, na terra dela não tinha mais provimentos, ela falava, eu e a minha família, nós iremos nos vender para outra pessoa e ela vai nos comprar como servos dela, nós iremos a servir. Só que um detalhe, o povo de Deus passou 40 anos no deserto e logo na sequência eles entraram na Canaã e todo o território prometido por Deus. E quando eles estavam ali, o que aconteceu? Para cada uma dessas famílias foi dado um pedacinho de terra, um pedacinho para cada um deles sobreviverem, terem o seu lar, ter sua família. Todo o povo de Deus tinha um cantinho, prestem bem atenção nisso. Todo o povo de Deus, Deus tinha dado um cantinho separado. Só que aqueles que não tinham mais as condições, eles se vendiam. Ou então eles também vendiam as suas terras para outras pessoas, por um determinado momento. Até quando? O texto nos informa, até que chegasse o dia do jubileu, quando era tudo devolvido, quando era tudo restaurado, os servos que prestavam serviço, eles voltavam para a sua terra, voltavam para o seu lar. A terra que ele vendeu lá no passado, quando era o jubileu, era restaurada. E tinha uma outra coisa aqui, muito importante e muito especial no dia do jubileu. Vocês sabem o que era? O dia da expiação. E no dia da expiação, sabem o que acontecia? Eles tinham a certeza de que os seus pecados haviam sido perdoados. Com 10 dias antes do jubileu, os anciãos, o povo de Deus, eles se juntavam em jejum, em comunhão, e eles aguardavam ansiosamente em preparação para aquele dia, o dia do jubileu. Eles estavam prontos quando chegasse ali o dia da expiação. Eles tinham que estar prontos para poder servir a Deus, para poder também receber de Deus o perdão dos seus pecados. E agora vocês querem saber de uma coisa também? Quando eles iriam vender as suas posses, por exemplo, eles estão no 2º ano do jubileu, vai faltar ainda 48 anos para o jubileu. Quanto que eles venderiam essa terra? Eles venderiam por muito dinheiro. Agora, se eles soubessem que faltava só 2 anos para entrar o jubileu, por quanto tempo que eles venderiam essa terra? Por muito barato. Porque eles sabem que em breve essa terra seria restituída para eles. E agora entra um grande detalhe aqui. Todas as vezes em que eles faziam isso, as suas negociações, eles faziam visando o grande dia do retorno para eles as coisas, para o perdão dos seus pecados, para a restauração do seu lar, da sua família. E todas as coisas, podia ser alguma criação que foi comprada, era restituída. A própria saúde deles era restituída por Deus naquele dia de uma forma miraculosa. Depois eu passo as fontes para vocês. É um sermão muito importante esse. E outra coisa que acontecia nesse período. Se hoje nós soubéssemos que Jesus vai retornar daqui 25 anos ou 50 anos, por quanto que você venderia a sua casa? Pensa aí. Vamos supor que a casa de vocês vale 1 milhão. E aí chega alguém querendo comprar a casa de vocês, vocês vão lá e vendem essa casa por R$1 milhão. Agora, uma outra situação. Imagina vocês que Jesus vai voltar no próximo ano, 2026, e vocês precisam ser perseguidos. Vocês serão perseguidos. E vocês precisam largar, abandonar essa casa. Só que vocês também precisam de um dinheiro para vocês serem perseguidos. Para vocês viajarem, para vocês saírem. Por quanto que vocês venderiam a casa de vocês? Muito pouco, muito barato. Era semelhante desta forma lá no passado. E à sombra do passado nós também estamos atualmente.
As coisas que acontecem, a Bíblia é fantástica. A palavra de Deus é fantástica. O que acontece no passado também acontece, vai acontecer nos últimos dias. Por isso que profecia é tão interessante. O que aconteceu lá no passado, o povo, tudo que eles iriam fazer, eles sempre olhavam para o ano jubileu. Tudo que eles iriam fazer, eles viam esse dia da expiação. Eles procuravam não pecar, eles procuravam não errar diante da presença de Deus. E quando chegava muito próximo do ano jubileu, que era o dia de restauração, era o dia aceitável de Deus para o povo, imediatamente, eles procurariam se consertar com Deus. E até que chegava o grande dia. E o que acontecia nesse grande dia? A trombeta tocava. A trombeta tocava. Vocês se lembram que era um cordeirinho por dia, um de manhã e outro à tarde pelo povo, por muito tempo? O povo fazia isso naquela cerimônia, naqueles dias. Só que no dia da expiação era diferente. Eles levavam um cordeirinho até o sacerdote. E quando o sacerdote transferia a sua culpa para o cordeirinho, ele morria. E o pecado daquela pessoa era transferido e aquela pessoa era restaurada. Só que antes disso, cada família, cada pessoa já tinha que preparar o seu coração. Já tinha que preparar o arrependimento para ser transferido para o cordeirinho. Porque quando tocasse a trombeta, ele já tinha que servir, já estar com o cordeirinho, já tinha que estar com sua vida consertada, para ser aceito no cordeirinho os pecados. E quando eles viam os seus pecados, o cordeirinho morrendo, eles entendiam, o meu pecado foi perdoado. O sangue do cordeirinho purificava o pecado daquelas pessoas. Quando a trombeta tocava e você não estava preparado, você não era aceito, o seu pecado não era perdoado. E por um bom tempo o povo de Deus conviveu com tudo isso. E agora vamos voltar aqui e vamos entender todos os textos que nós lemos até agora. O que Jesus está fazendo dentro do templo? Vocês sabem? Aqui, nesse dia da expiação em Levítico que nós acabamos de ver, aconteceu um ano jubileu, de fato um ano jubileu. No 49º ano ali, o povo não plantava, dependia de quem? De Deus. Tudo que dava dependia de Deus. No ano 50º, era o ano jubileu, eles plantavam? Também não plantava, dependiam de quem? De Deus. No ano seguinte, o ano da plantação, eles tinham alguma coisa para comer, sim ou não? Também não. Mais uma vez, dependendo de Deus. Essa história parece que é um pouco conhecida. Vocês lembram que Elias, durante 3 anos e meio, ele foi sustentado por quem? Por Deus. Houve chuva na terra naquele tempo, sim ou não? Não teve. Jesus, no seu ministério, pregou quanto tempo? Durante 3 anos e meio. Gravem bem esse tempo também. Agora, se a gente volta aqui em Jesus, uma profecia dada por Isaías, onde nos dias de Jesus, prestem bem atenção, gente, nos dias de Jesus, aconteceu o ano jubileu 30º. E por que o povo, naquele dia, naquele período, odiou o que Jesus falou? Porque era Jesus naquele dia, o cordeirinho, era Jesus o cordeiro naquele dia, que estava pronto para colocar em prática o ano aceitável ao Senhor, para dar liberdade aos pobres, para dar vista aos cegos, para pôr o povo oprimido em alegria. Esse era Jesus. E Jesus, naquele mesmo dia, o povo inteiro em volta estava pronto para celebrar ali o dia aceitável do Senhor, para comemorar mais um ano jubileu. E Jesus vem diante de todos eles e diz: eu sou Jesus. Eu sou o libertador. Não precisa mais de cordeirinho. Eu sou. E nos dias de Jesus, Jesus estava já sendo perseguido. Imagine como Jesus, naquele dia, se sentiu perseguido. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Volta lá em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Diz assim o versículo 18:
O Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Gravem bem esse texto. Jesus, naqueles dias, fez tudo isso. Agora, a gente viu também um texto lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. E era o último dia na terra, não é mesmo? Vocês sabem o que vai acontecer nesse dia? E aqui é que eu quero a atenção de vocês e peço para que vocês não fiquem com medo. O livro O Grande Conflito, ele nos mostra que até o dia do batismo de Jesus, a terra tinha 4.000 anos. 4.000 anos. Deus, ele criou todas as coisas em 6 dias, e ao 7º dia descansou. O povo de Deus plantava durante 6 anos, no 7º ano descansavam. Há estudos que comprovam, e alguns teólogos dizem que também a terra descansará no 7º milênio. A terra descansará no 7º milênio. Prestem bem atenção nisso. Jesus, ele está aqui dizendo que vai dar fim a tudo isso. Só que lá no texto de Tessalonicenses também, no dia que Jesus voltar nessa terra, Jesus também vai dar alegrias para cada um de nós. Ele também nos dará liberdade. Jesus também nos dará cura. Vai ser o fim de todas as coisas, e louvado seja Deus por isso. E agora que vem uma coisa. Esse dia vai chegar e muito breve a gente sabe. Como que está a sua vida para esse dia? Você sabe se é muito longe, se está perto? A gente vai saber agora. Há algumas profecias, há muitos estudos que eles são proibidos a serem pregados na Igreja Adventista do 7º dia. Eles não podem ser pregados. Essa mensagem que eu estou pregando aqui para vocês não pode ser pregada. Mas, Aldir, por que você está pregando ela então? Porque é uma mensagem importante, é uma mensagem de alerta para o povo de Deus nos últimos dias. E aqui eu quero dar alguns spoilers do que você encontra lá fora. Depois eu vou passar as fontes para vocês, e com todo cuidado eu quero que vocês vejam, para que vocês entendam tudo isso. São pastores, são teólogos, adventistas mesmos, eles estudam, eles estão se aprofundando em tudo isso. Só que essa mensagem não pode ser pregada na Igreja Adventista. E por que ela não pode ser pregada? Em 1844, nós tivemos uma data que ela estava ali com algum evento, mas não era o evento da volta de Jesus, assim como os nossos patriarcas entenderam que seria. E aí nós entendemos até hoje que foi ali a passagem do Santo para o Santíssimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que agora que vem a grande revelação de tudo isso. Falta uma coisa para acontecer no mundo, para que a gente tenha a perseguição e venha ali Jesus nos buscar. Tudo que nós estamos vendo, o decreto dominical já foi assinado. E vocês acham que já tem algum lugar com o decreto dominical ativo, sim ou não? Já tem. No Paraná já tem o decreto dominical, no Uruguai já tem o decreto dominical, na Argentina já cogita o decreto dominical, e para nossa alegria, no dia 26 de março do ano 26, o próximo ano, o Espírito Santo, eles vão começar com todos os atacadistas, todos os supermercados grandes, todas as redes de materiais de construção do Espírito Santo vão começar um teste até outubro, vão ficar 7 meses em teste, com o domingo sendo posto como dia da família, o dia obrigado a ficar em casa. Eles não vão poder mais abrir. E vocês acham que foi um decreto, alguma coisa? Foi pedido pelos próprios funcionários. Porque eles queriam estar com os familiares, eles queriam estar com todas as pessoas. 2026. E as grandes redes, eu vi todo o artigo ali, eles já aceitaram como teste para espalharem nas suas redes para todo o Brasil como uma ideia boa. Vocês estão vendo aí também aí fora 2 situações, direita e esquerda. Vocês acham que o decreto dominical vai sair pela direita ou pela esquerda? Pela direita. Pela direita. Se vocês
forem ali e ver no Google, for ver esses candidatos aí fora falando das coisas que eles tanto querem, preservar família, enfim, todas essas coisas, vocês vão ver que o intuito deles é agradar quem? A Deus. Mas também será da forma que eles empunharem. E outra coisa que eu preciso falar aqui para vocês, tem 2 países no mundo bem forte no cristianismo. O primeiro, Estados Unidos. O segundo, Brasil. De onde que vai partir o decreto dominical? Nos Estados Unidos. Vai vir para onde? Para o Brasil. Vai ser bem aceito, sim ou não? Muito bem aceito. Agora eu posso falar uma coisa para vocês? No ano 27, Jesus foi batizado. E no ano 27, o espírito de profecia e também a ciência comprova que a Terra tinha 4.000 anos. E se de Jesus, do batismo de Jesus até agora, são 2.000 anos, eu não estou colocando data. São datas que os colegas aí fora dizem, pastores dizem, há uma data entre o próximo ano 27, para se encerrar o milênio, até o ano 2030. Só que o que é mais importante em tudo isso, é que vocês não fiquem com medo. Porque se Jesus voltar no ano 27, louvado seja Deus, porque nós temos que estar preparados para ir para o céu com Jesus. E se Jesus voltar somente em 2030, louvado seja Deus também. Porque a Terra, no ano 27, segundo os cálculos deles, para 4 anos a mais e 4 anos a menos, a Terra se completará e entrará no 7º milênio. O milênio da Terra descansando. O milênio nos mais altos céus. Nós com Jesus, a nossa família sendo libertada deste mundo de pecado, de dor, de sofrimento, que foi sequestrada por Satanás. Entregue nas mãos de Satanás por Adão e Eva no paraíso. Este mundo vai ser restaurado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta manhã para purificar as nossas vidas, para nos dar liberdade, para nos consagrar para a vida eterna. Querida igreja, nesta manhã você está aqui não é por acaso. Hoje Jesus está tocando no íntimo do seu coração. Porque se Jesus voltar mesmo daqui a pouco, em 2027 ou 2030, nós também dependeremos 3 anos e meio de Deus. E esse dia pode ser hoje. Esse momento pode ser hoje. Talvez nós, com a condição de pecadores que nós estamos hoje é dia de vida nova. Neste exato momento eu convido você a olhar para a sua vida de pecado, de dor, de sofrimento, lembrar dos seus entes queridos e começar no íntimo do seu coração a orar. Nós teremos agora um momento muito especial, um momento de renovação das nossas vidas, um momento de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo através da nossa Santa Ceia. Que você abra o seu coração e deixe Jesus, o Espírito Santo, trabalhar no íntimo do seu ser. Eu quero convidar a igreja a ler comigo o Evangelho de João, no capítulo 13. João, capítulo 13. Todos encontraram? Amém? Esse Jesus, ele está aqui hoje para nos abençoar. Versículo 12 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Querida igreja, na nossa condição de pecador, querendo ver Jesus voltando nas nuvens dos céus, se você tem alguma mágoa contra seu irmão, se você tem algum pecado escondido,
Se você quer mudar a sua vida a partir de hoje, quer que Jesus mude a sua vida a partir de hoje, eu convido para que você tenha um momento único com Jesus. Um momento especial, um momento diferente.